Vai tua senha rápido, Ariel. 180816. Não, mas não vai começar agora o podcast. Ah. Vai começar. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Pod Loucos no Cast. Esse episódio é um episódio piloto em que o nosso intuito é se apresentar para você que vai nos assistir ao longo do tempo e também bater um papo. Eu quero conhecer até mais sobre o meu amigo Ariel, que eu acho que eu ainda conheço um pouco desse rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ariel Valente, sou sócio fundador da loja e marca Põe na Caneca. Estamos hoje aqui no nosso projeto piloto, nosso podcast amado, desde muito tempo, né, Lucas? Desde muito tempo. E vamos iniciar hoje essa jornada sensacional, viajando pelo empreendedorismo, vendo histórias, vendo expertise, vendo experiências dos nossos convidados aqui. E sempre com o intuito de colocar para todos que é possível e motivar a todos que estiverem ouvindo a gente. Então, um beijo mãe do Lucas, que são as nossas ouvintes de hoje. Eu não entendi esse contato com a minha mãe, mas tudo bem, a gente vai entender até o final desse podcast. Mas também me apresentando, eu tenho uma empresa de marketing full service, tenho 22 anos e a minha empresa hoje já está presente tanto em Belém como em São Paulo. Mas quando eu comecei a empreender lá atrás, só que eu acredito que um dos fatores que mais me trouxeram até aqui foi o fator não desistir, além de também o fator de, meu amigo, eu sou novo, eu não tenho nada a perder. Mas, Ariel, eu quero logo saber dessa história. Quantos anos tu tem? Eu tenho 23 anos. O roxinho parece de 16, mas eu tenho 23 anos. Nesses 23 anos carrego já uma história aí, claro que não é uma história de luta e tal, mas tem uma certa superação. E tudo começou, né, obviamente que tudo começa pela família. Então, minha família vem de uma linhagem de empreendedorismo. Minha mãe é fundadora do Cefis. Alô, Dona Mônica, tá aqui presente. Exatamente, localizado lá em Ananindeua. Ela criou do zero. Teve uma ideia e criou do zero. E isso, na época, não fazia sentido pra mim, porque eu era muito novo, entendeu? Eu era moleque ainda. E a minha irmã seguiu o mesmo processo. Hoje em dia, as duas estão muito bem. E como aqui em Belém a gente tem o costume de, quando faz 18 anos, te dar um carro, dar uma passagem pra viajar pra Disney. Aqui não. Quando eu fiz 21 anos, no dia do meu aniversário, me deram um presente. Qual foi o meu presente? Me deram minhas primeiras máquinas para iniciar a minha jornada no empreendedorismo. E essa jornada tá se mostrando muito favorável durante esses 3 anos que eu tô atuando. Vai fazer 3 anos que eu tô atuando. Comecei 21, agora no 23. E eu quero começar 20, conversando contigo, primeiro por esse assunto, que eu acredito que seja um assunto polêmico tanto na minha vida, mas também na tua. Que é em relação a vou ser empreendedor ou vou ser... Isso foi uma falha da nossa produção. Tá? Nossa produção já começou bem pra caramba. A produção tá sensacional. Tá show. Tava pouca verba pra contratar. Acontece. O que acontece? Hoje... Eu sempre tive esse dilema, minha vida toda, de que meu pai falava assim, cara, se tu não fizer uma faculdade, tu não vai ser ninguém na vida. É um assunto um pouco polêmico, porque por mais que hoje eu acredite que a faculdade seja importante, na minha vida não fez diferença nenhuma. Muito pelo contrário, eu acredito que até atrapalhou ao invés de ajudar. Porque enquanto eu tava lá sentado, estudando, por exemplo, com 18 anos de idade, direito, começando o curso de direito, que era algo que eu não queria estudar direito, eu tava lá sentado, perdendo tempo que eu poderia estar empreendendo já. Mas eu tava fazendo aquilo porque o meu pai queria. Não sei se tu passaste por isso também. Na verdade, eu não passei por essa exata situação, mas sou acadêmico de engenharia elétrica, né? Tô no 9º semestre, então eu vou me formar. Era uma coisa que eu queria. Então, quando eu tinha meus 16 anos, eu estudei num colégio focado para provas militares. Eu queria muito estudar no ITA ou no IME, aonde passasse, qualquer um dos dois. Eu iria, entendeu? Fui convidado para estudar no Aritsá, né? Eu fiz uma prova para entrar. Passei lá, ganhei 1 ano de bolsa para continuar meus estudos. Passei 3 anos lá. E durante esse período, muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça. Em que quem quer engenharia, quem quer, no caso, esses cursos para levar para a vida, né? Que o cara se forma, vamos dizer, forma em direito e vira advogado. Ok, entendeu? Médico, medicina e ok, entendeu? Mas eu vi que tinha uma inquietação comigo que não era daquilo de, vamos dizer,
eu quero subir em poste. Claro que engenheiro não sobe em poste, tá bom? Mas vamos com É calma. porque já vai ser cancelado, Já né? vou ser cansado por esse corte. Mas a minha vertente era outra. Eu sou muito inquieto, eu não consigo ficar sentado fazendo uma coisa só tranquilo, entendeu? E eu sou um cara muito comunicativo, eu gosto de falar, meus amigos conhecem, então ao sentar numa mesa e começar a conversar, contar histórias, sendo verdadeiras ou não, pra mim é sensacional. E esse entendeu? ponto que tu tocou é um dos mais importantes pra mim. Tem pessoas que não gostam. Mas o que que seria de uma boa história ser uma mentira? Tem que ter uma mentirinha. Aquela mentira que tu saiu pra balada, ficou com 10, 15. Hoje o Ariel é casado também, sou casado. Mas aquela história de que tu vai pra balada. Então, sempre tem uma mentirinha ali, uma Sempre coisa... tem que ter um só História pra do dar pescador. pra dar o gosto, né? Uma história não pode ser somente contada, ela tem que ser também muito apreciada e o locutor tem que falar com muito desenrolar sobre ela. E eu tenho vários amigos que, inclusive, podem estar assistindo aqui, que esses são campeões, esses são os melhores de Belém. Esses contam cada história que tu fica assim, cara, como é que teve aquela conjuntura, enfim, como é que chegou naquele ponto? Campeonato de Mentira 2023, É. inscrições abertas. E Ariel, só complementando essa parte da faculdade, eu me lembro, não sei se tu chegaste até algum momento assim, eu me lembro que eu estava numa sala de aula de Direito, e a minha empresa na época, quando eu estava na sala de aula, ela estava já se engatinhando com alguns funcionários, nós já tínhamos alguns colaboradores, eu e a Bianca, que é minha sócia, né, minha sócia e noiva, divide a vida, divide os negócios, e eu tava na sala de aula de Direito, e eu me lembro que eu comecei a escutar uma conversa de alguns alunos, amigos, né, eles falavam assim, eu vou fazer um estágio, eu vou ganhar 600, 700 reais aqui estagiando para um promotor, eu vou num órgão público, e eu olhei aquilo ali, e eu falei, cara, isso não é pra mim. Não é pra mim. Eu não tenho. Olha aqui, a minha empresa já tem funcionário, eu já criei um negócio que gera receita. Esses caras. Tu é o gerador de receita pra outra pessoa, entendeu? Muda a concepção. Porque naquele Totalmente. momento eles estavam sendo só parte do processo de uma outra pessoa. Exatamente. E eu olhei aquilo ali e eu E não falei, tá errado. E não tá errado. Isso é Exatamente. importante falar. Não tá errado. Tem pessoas que gostam de trabalhar para Exato. os outros e tudo bem nisso e vão trabalhar o resto da vida e tudo bem, Uhum. não tem problema. Mas eu naquela situação, me vi dentro de uma sala de faculdade, eu olhei ali e falei, cara, não é possível. É uma Faz mesma, sentido. é uma mesma inquietação que os empreendedores têm, entendeu? Em determinados momentos da vida. Tem uns que são empreendedores porque não tem outra opção, que é o caso de muitos. Foi até no caso da minha mãe, que ela precisava sustentar uma família e não tinha como. Então, pô, tem que empreender, tem que criar algo diferente, tem que proporcionar algo diferente para meus filhos, entendeu? Então, nesse ponto, aí tem o empreendedor que se torna por meio da necessidade. E tem os que somos, o nosso caso, nos tornamos pela oportunidade. Perfeito. Enxergamos a oportunidade e dessa oportunidade nós hoje tiramos o nosso sustento. E tu consegue entender que, tipo assim, eu me via nessa... Olha a situação que eu me via. Eu tive a oportunidade, eu criei o meu negócio já estava gerando receita, eu já tinha até funcionário, isso com 20 anos de idade, eu já tinha Sensacional. funcionário, já tinha colaborador, já tinha responsabilidade de lidar com o meu cliente de uma forma diferente, e eu estava ali num ambiente onde eu via as pessoas falando sobre ganhar 600 reais prestando um trabalho horroroso, que eu sou contra. A gente já vai entrar nessa Sim, conversa. não, e o que me incomodava eu ainda faço faculdade, então ainda participo de aulas. E o que me incomoda, a conversa entre eles, é a conversa ser no sentido de vou estagiar, vou fazer uma coisa, só que muito meia boca. Acho que você também tem esse mesmo pensamento de tem que fazer algo mais. Inclusive, hoje, eu também faço uma outra graduação. Mas eu já faço uma graduação hoje com outro pensamento. Eu faço a graduação que eu quero para adquirir um Exatamente. nível de conhecimento específico e não porque eu era obrigado, como eu era lá atrás, pelo meu pai, a seguir uma área que era totalmente diferente. Então, eu acredito que seja muito tá disso. certo. E é sempre tá se especializando. Então, independente da área que você tiver, eu sou empreendedor e não preciso estudar. Cara, tá totalmente errado. Tem que estudar. Tem que estudar. Cara, posso só ler um livro? Cara, não é só ler um livro, cara. Tu não tem que só estar enfurnado lendo um livro. Beleza, um livro é bacana, mas, cara, tem que aplicar aquilo. Tem que ser uma coisa muito bem direcionada. Cara, fazer um curso, entendeu? Fazer um curso de vendas. Cara, tudo hoje é vendas, tudo é network, tudo é esse patamar. Então, o cara que se torna empreendedor, por achar que, eu não quero trabalhar pra ninguém, mas também não quero dar meu máximo. Cara, desculpa, mas não é esse o ponto. E não só tá fazendo errado, mas também tá com todas as expectativas do futuro erradas. Porque esse Com cara, certeza. uma hora ele vai cansar, porque cansa. Cansa, É um trabalho exaustivo. como qualquer outro. O empreendedor, a única diferença é que ele não tem tanto tempo de lazer como as outras pessoas têm, entendeu? Uhum. Só que no final das contas, ele vai cansar. E aí, se ele não Exatamente. tem aquele amor, se ele não tem aquele
aquela previsão de expectativa de futuro, não, peraí. No futuro eu vejo a minha empresa dessa forma. E é paixão. Às vezes, claro, tem aquele momento que tu vai trabalhar até de madrugada, que é o que acontece. Mas, cara, é sensacional também tu poder sair mais cedo e curtir alguma coisa diferente. Ter umas férias Não, com diferentes. certeza. Entendeu? Então, ter essa certa liberdade, claro que a liberdade, ela é parcial. Tu precisa retornar com força. Então, pô, vou viajar, mas, cara, saiba que quando tu retornar, tem que voltar 110%. Porque tu tava fora de lá. E tu estiveste recentemente agora nos Estados Unidos, não foi, Ariel? Como é que foi lá nos Estados Unidos? Cara, Como é que... surreal, cara, surreal. É outra realidade, a forma de trabalho ela é outra, a mentalidade das pessoas são outras. Não tive muito contato assim de, vou conversar com as pessoas na rua. Também não era assim, mas eu já tenho amigos que moram lá, então eu sei que tem algumas diferenças, entendeu? Entendi. Mas, sensacional, quando voltou, teve que trabalhar dobrado. Não, cara, show de bola. Excelente. Ariel, eu quero te fazer uma pergunta agora. O que que tu acredita que hoje seja o maior denominador do teu sucesso? Cara, o maior denominador do meu sucesso, obviamente, é minha família. Obviamente. Mas por que minha família? Porque, cara, minha família é toda do ramo, entendeu? Não exatamente do mesmo segmento que eu, mas são todos empreendedores. Então, a mentalidade deles é diferente, entendeu? A mentalidade da minha mãe, a mentalidade da minha irmã Entendi. é totalmente diferente. Então, elas são as que mais me cobram por resultados. Qual é o resultado? Cara, tu tem que estar presente em tal lugar. Cara, tu tem que fornecer tal serviço. Tu tem que te evoluir nisso. Pô, beleza, tu já é bom nisso, mas, cara, tá deixando isso aqui. E são esses feedbacks que fazem a diferença. É ter uma pessoa do teu lado te incentivando e te falando que tá errando. O cara que fala que vai seguir a jornada dele toda sozinha, dificilmente dá certo. Tem casos excepcionais, mas tem que ter uma pessoa para dividir as coisas, dividir as pressões, dividir as demandas e, obviamente, dividir o sucesso. Legal, cara. Show de bola. E é interessante quando a gente está trazendo esse assunto aqui, porque depois nós vamos ter outros convidados que nós vamos Com toda entrevistar. certeza. E com o mesmo parâmetro. E com o mesmo parâmetro, porque nós também somos empreendedores, nós Sim. temos a questão, então isso é muito show, porque as pessoas vão ter a primeira oportunidade de nos conhecer para depois conhecer as pessoas que a Exatamente. gente está entrevistando. E Lucas, cara, a gente já conversou várias vezes sobre isso e está se apresentando para vocês. Então, cara, vocês não conhecem a história do Lucas. E eu queria que tu contasse um pouco de ti. Então, antes de eu seguir muito para trás, cara, o primeiro, ao digital, como foi essa ideia? E, obviamente, o Lucas teve outras coisas antes. Eu Foi. sou de uma hamburgueria. Seguinte, a minha história começa da seguinte forma. Eu tinha tudo para ser uma pessoa fracassada. Tudo. Por que eu tinha tudo para ser uma pessoa fracassada? Porque eu escutei a vida toda que eu não tinha capacidade de fazer as coisas. Então eu me recordo, por exemplo, que eu reprovei na alfabetização. Entendi. E eu acho até ruim falar sobre isso, porque hoje eu vejo muitos empreendedores que eles falam assim, eu não era bom na escola, não sei o quê, aí por isso que eu sou bom no empreendedorismo. Cara, não tem nada a ver com isso, nada a ver. Eu conheço empreendedores de sucesso que os caras eram bons na escola e Sim. ponto final. E tipo assim, inclusive a maioria que eu conheço que é de sucesso, os caras eram bons na escola. Sim. Porque eles entenderam que o conhecimento tem relação total com a malandragem de ser empreendedor. Ponto. Não no sentido ruim da malandragem. Sim. Mas eu me recordo que eu sempre me criaram essa mentalidade. E quem quebrou essa mentalidade foi a minha mãe e o meu pai. Que todo momento falavam assim, olha, tu não és isso que as pessoas falam. Tu és inteligente. Tu tens um problema de entendimento. E depois que hoje a gente se entende como TDAH. Sim. Só que eu nunca usei isso como justificativa. Exatamente. Muito pelo contrário. Eu sempre trabalhei muito mais. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, na época eu comecei a surfar, consegui um patrocínio de surf, viajei a alguns lugares do Brasil, algumas cidades, voltei pra Belém. Era melhor que o Medina. Não, melhor que o Medina tu já tá exagerando. Não. Mas talvez o Felipe Toledo ali batia de frente. E aí eu tava fazendo essas competições, viajando no Brasil todo. Eu lembro que em alguns momentos eu dormi em rodoviária, eu já comi frango assim, mas sabe aquele frango que tu fala, meu amigo? Passado. Cara, tu fala assim, se eu comer isso aqui e ficar vivo, eu tenho fé em Deus. É tipo isso. Porque eu lembro que essas coisas que eu vivi com 14, 15 anos. E o fato de ter vivido tudo isso me trouxe amadurecimento. E aí, no final, continuei em João Pessoa, na época que era onde eu morava. Tive alguns problemas em João Pessoa, relacionado com qualquer adolescente tem, um jovem, e vim pra Belém. Quando eu vim pra Belém, foi quando eu conheci a Bianca. E, de fato, comecei a olhar para o mundo de outra forma. O amor da vida dele, temos que citar. E entra um ponto importante. Isso eu gosto de falar para todo mundo. Existia algo que me motivava. Algo fazia assim, cara, tu tem que ganhar dinheiro. E o que me fazia querer ganhar dinheiro? Era a pessoa que estava do meu lado.
A Bianca era mais velha que eu. Então a Bianca andava com pessoas que eram mais velhas. E, consequentemente, essas pessoas tinham mais poder aquisitivo, já tinham carro, já tinham um lugar. E eu falava pra ela, cara, eu sou novinho, eu sou menino, mas eu vou te mostrar como eu consigo ter sucesso. Aí foi quando a gente montou a loja de roupa, quando nós montamos a hamburgueria dentro de casa. Eu criei uma estratégia de marketing pra vender 40 hambúrgueres por dia. Isso dentro de casa. E eu estruturava o marketing pra vender isso. Então o pós daqui é na tua casa. Pode Hambúrguer, do entendi. hambúrguer. Mas aí foi o Brasibreja. Depois do Brasibreja, teve a BD Story, que foi a loja de roupa. E chegou uma hora que a gente se questionou. Cara, a gente faz um marketing bom. Mas eu acho que a gente não vende roupa bem e não faz um hambúrguer bem. Porque o hambúrguer, ele tinha um problema. Era o pós. Ficar todo o rosto oleoso. Ah, Cara, com certeza. A gente tava engordando muito. Não, e sem tempo, né? Porque o cara que trabalha dentro de casa fazendo as coisas, só os dois fazendo, acaba o cara fica sem tempo. Não monto, Ariel. Hoje é algo que eu não monto. Se tu me falar, cara, eu te dou 100 mil pra tu montares amanhã uma hamburgueria, eu não monto. Por que eu não monto? Porque eu descobri que os meus negócios, que a maior parte é híbrida, que meus colaboradores trabalham tanto offline como online, até eu mesmo trabalho dessa forma, isso é muito mais tranquilo, cara. E a nova geração quer isso. É que tu revolucionou o mercado, mas é exatamente esse o ponto, entendeu? O que a gente quer chegar. Que não é porque, cara, eu fiz isso e não deu certo, que outra coisa não vai dar certo. Só tem que saber o que tu tá disponível pra fazer pagar o preço. Tu tem que pagar o preço. Tem um preço pra tudo isso. Acho que o digital não foi assim, cara, eu só parei de fazer as coisas, comecei a trabalhar com o Instagram e deu tudo certo. Não foi assim. Tem um preço. Qual o preço? Cara, tu tá nos lugares das pessoas certas, tu tá muito bem informado, tu tá com a visão no mercado, de fato, tá muito bem na parte técnica, e é isso que faz a diferença. E tem algo que eu acho que tu não sabe sobre mim, que é muito interessante, que é o sentido... Impossível, sei tudo sobre você. Aí tu me quebra, Ariel. Aí tu me quebra. Mas olha qual é o sentido. Eu precisei me afastar durante 1 ano de todas as minhas amizades. A Bianca sabe dessa história. Durante 12 meses, eu bloqueei todo mundo, eu não andava com ninguém, e essas pessoas entenderam depois o propósito. É claro que não voltaram todas. Sim, por exemplo, assim, eu obviamente. bloqueei 100 pessoas, depois voltaram 10 amigos, que até hoje eu tenho uma amizade forte com eles. Mas eram amigos que acabavam me chamando pra fazer coisas que tiravam meu tempo. E nesse 1 ano, eu passei 1 ano focado 100% em como mudar a minha vida da Bianca. Foi quando nós fomos morar pra um kitnet. O kitnet era do tamanho dessa sala aqui de podcast que a gente tá gravando. E depois desse kitnet eu falei, Bianca, a gente vai morar num apartamento melhor. 1 ano a gente tava no apartamento melhor. Falei, Bianca, a gente vai morar no apartamento dos nossos sonhos. Eu passava todos os dias na frente de um apartamento que tinha uma sacada gourmet como a nossa, e eu falava pra ela, um dia nós vamos ter esse apartamento gourmet. Só que eu falava pra ela que eu ia ter esse apartamento com 24 anos. E no final, em 2 anos, com 22, eu consegui ter o apartamento. Pra quem não sabe, o Lucas mora naquela cobertura lá na Doca. Obrigado, Ariel. Entendeu? Não precisa falar Naquele isso. triplex. Aí é complicado, até minha segurança tu coloca em risco. Na verdade é um duplex, mas ele fez uma obra e modificou pra um triplex. E depois modifiquei de volta para um apartamento comum. Exatamente. Tipo isso. E eu quero te falar um ponto agora que eu me lembrei, que é de um amigo meu. Um amigo meu que joga poker. Esse meu amigo, todo mundo fala dele. O tempo todo. Todo mundo fala. Eu gosto desse teu amigo. Não, todo mundo fala dele. Cara, o cara, ele tem medo, ele não joga muito, ele joga sempre pouquinho, ele aposta. Aí quando ele aposta, cara, se tu for um pouquinho maior que ele, em questão de aposta no poker, ele folda, na hora. Então ele tem muito medo. E muitas pessoas sempre fazem graça do medo dele. E eu sempre achei isso como uma qualidade. Porque eu, por exemplo, não tenho medo. E em algum momento isso pode me prejudicar. Ele não se arrisca. Ele não se arrisca. Ele trava. Ele tem o limite dele. Quando chega no limite dele, meu amigo, pode ser a melhor mão do mundo, mas ele folda. Mas isso aí a gente tem que deixar muito claro também. Porque não é todas as suas oportunidades que tu tem que dar o all-in. Não é isso, cara. Não é isso. Mas tu saber exatamente qual tu tem que dar o all-in. Entendeu? Porque no mundo que a gente vive, vamos dizer, tu passou 12 meses excluído assim, focando no propósito. Tem gente que não consegue. E ok, sem problema. Isso não vai limitar o teu sucesso. E não é esse o ponto de limitar o sucesso. Mas, cara, tenta pelo menos afastar aquelas pessoas que não querem de fato o teu bem. Que estão te atrasando de alguma forma. Entendeu? Aquele teu amigo que, enfim, só te chama pra parada errada. Mas só que tu imagina isso, volta. Ariel. Com 20, 22, 23, não, exatamente, 24, 25 anos. Exatamente. É complicado. Exato. Mas aí é tudo também de saber pagar o preço, que a gente volta pra mesma questão. E o Pagar Lucas... o preço. Exato. E o Lucas soube pagar muito bem o preço e hoje um sucesso. E a gente, no Põe na Cara, a gente tá progredindo pra chegar
nesse nível da U Digital aí, milionário. E não só na U Digital, mas a gente até adaptou para esse formato de podcast. Com toda certeza. Né? Para poder conversar com mais pessoas e até falar um pouco mais de nós dois, É. né? Exato. E o intuito aqui, cara, é leveza, cara. É leveza. Então, pô, vocês já perceberam que a gente faz as nossas piadinhas aqui. A gente tem a nossa forma de se comunicar diferente e muito tranquila. E é isso que a gente quer transmitir pra vocês. Que, por meio das nossas histórias, pô, a gente não tem tanta história assim. A gente tem 22, eu tenho 23. Então, pelo pouco que a gente já sabe, a gente consegue transmitir pelo menos alguma mudança ou pelo menos algum ponto positivo pra ti. E a partir, de fato, dos nossos convidados, tu vê alguma certa diferença e começar a usar isso, de fato, na tua vida. Só que Belém também, eu não sei se tu concordas comigo, Belém tem um problema muito grande para aceitação de qualquer coisa que fuja da normalidade. Com toda certeza. Um podcast é anormal para Belém. É anormal. E aí eu te faço uma pergunta. Qual o futuro que tu vê em Belém de tudo que tá acontecendo? Porque hoje a gente até se questionou aqui no início do podcast. Será que existem jovens que estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo? Exato. Então o que tu pensas sobre isso? Cara, o que eu penso sobre Belém... Cara, eu trabalho com personalizados. Então, pra gente achar a nossa matéria-prima, é muito difícil, cara. A gente tem que pedir de São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, pra gente conseguir, de fato, o nosso produto principal, é muito difícil a locomoção pra cá. Entendeu? Pagar um frete altíssimo, entendeu? A taxa dos produtos é gigantesca para o norte. Então, a gente tem que tentar mudar esse pensamento que as pessoas começam a investir de fato aqui, entendeu? E como é uma forma correta da gente estar fazendo isso? Por causa do exemplo que dá para crescer aqui. Então, mas o mercado é fechado. Cara, o mercado não é fechado. Não. É só que a gente precisa ter uma coisa chamada resiliência, cara. A gente precisa ter constância no que a gente tá fazendo. Não adianta de segunda a sexta tu posta aqui, começou um novo dia, segundou, vamos pra cima. Quando chega sexta-feira, tu tá no bar bebendo, cara. Não, e não que isso seja algo ruim. Não, né? mas eu tô falando assim, quando isso se repete toda semana, todo dia. Tem gente que todo dia. Todo dia. Então, cara, tem que colocar um foco aí, entendeu? Tem que ter uma vírgula que tu fale, cara, eu quero o meu sucesso. Cara, abdica pelo menos uma semana, cara. Entendeu? Ou então, pô, se eu vou, vamos dizer, sair todo final de semana, cara, então sai, vai conversar com pessoas diferentes. Que tu não sabe as ideias. Porque pelo menos vai que surge uma oportunidade. E é legal quando tu começas a ter uma aceitação sobre essas ideias. Eu vou te Exatamente. falar, por exemplo, o meu caso. Eu já escutei muitas pessoas me falando as coisas, pessoas normais, tá? Pessoas do dia a dia, que não são empresários, que são pessoas que têm vidas comuns. Eu ouvia pessoas falarem e eu não levava a sério. Vamos supor, Dona Maria, que tá aqui lá na tua empresa servindo café, ela vai falar, Ariel, modifica isso aqui. Muitas vezes o empreendedor, ele tem um ego e fala assim, mas não quem vou tá me fazer falando isso é a Dona Maria. Isso aqui não é um executivo, não é um diretor, mas a Exatamente. Dona Maria muitas vezes sabe mais do teu negócio do que às vezes um cara que estudou 10, 15 anos e fez MBA pra entender. E outra coisa, né, Lucas? Vamos lá. Vamos dizer, tu tá no marketing. Cara, a tua expertise é no marketing, pô. Tu é especialista em marketing. A mulher é especialista de limpeza, cara. Então, assim, cara, mas não tem problema atender o pessoal no lugar sujo. Cara, tem totalmente problema. Isso é visual, entendeu? Então, assim, uma modificação. Claro, são feedbacks. Então, cara, entrou alguma coisa pela tua mente, alguém falou alguma coisa, não descarta, só analisa. Se for uma coisa dispensável, ok, mano, joga de lado, ok, segue tua vida. Mas, cara, pensa um pouco, vai que é alguma coisa boa. Por quê? Tem pessoas que do nada. O podcast mesmo foi uma ideia maluca. Que a gente teve depois de um outro projeto que estava sendo desenvolvido. Depois de um outro projeto. E, cara, se a gente tivesse ignorado isso? E se a gente tivesse seguido outro projeto? Exatamente. Mas também poderia ter dado mais sucesso. Ou talvez não, mas sempre entra o viu. Mas, cara, não me noia, cara, não me noia. Mas é só o Ariel tá rindo das piadas dele, mas mano. o povo deve estar rindo, o povo deve estar rindo. Bora, galera, bata um palmo aí atrás, por favor. A cenografia, fechou. E Ariel, eu já tenho um veredito. Qual o veredito? Depois de avaliar muito o teu negócio, a tua vida. Fake Nery! Tu vê esse cara que agora estourou recentemente, cara, estourou. Rodrigo Góes. E uma coisa simples. Sensacional. E uma coisa simples. O cara é um gênio, o cara só fez Exato. um review. E olha aí, cara, uma oportunidade, cara. Uma oportunidade, cara, com uma coisa simples. O cara só falou, cara,
Como você conseguiu esse físico tão aesthetic? Sério. E aí, cara, vai desenrolando. Então, às vezes a oportunidade tá na tua frente, meu parceiro. Na tua E frente. tu perde. E tu perde. Aqui, nós temos o exemplo aqui em Belém, agora recentemente, que se criou um Cuidado fenômeno. quando eu for Também. falar. Que nada na lagoa não voa. É, exatamente. Pronto, que nada na lagoa, mas não voa. Exato. E esse fenômeno aqui em Belém, ele cresceu muito rápido. O moleque tava ali Demais. com, sei lá, 100 seguidores, 200 seguidores, e do dia pra noite o moleque tem 500.000, 700.000 seguidores. Mano, sensacional. É um fenômeno. Isso é um muito fenômeno. bom, cara. E é um cara com visão, pô. É visão. Os pais também têm visão, isso que é legal. Que os pais estão próximos, assessorando. É claro que nessas horas devem aparecer, meu amigo, que deve aparecer de sangue. De pessoa, suga. meu parceiro. Ah, eu vou fazer Demais. aqui uma parceria, não sei o quê. Meu amigo, o que mais tem? E os pais têm que estar sempre Exato. nessa hora. E outra coisa, cara, é sempre ter uma pessoa pra dividir, certo? E uma pessoa pra te impulsionar pra cima. Ah, cara, mas não são os meus pais não têm esse foco. Ok, cara. Ninguém tem que seguir a tua vontade. Pensei que tu fosse falar agora, Eikyo. Não, cara, ninguém é obrigado a seguir a tua vontade, mas assim, já que você quer entrar no ramo, procura alguém pra te mentorar, procura alguém com Pra foco assessorar. nisso, pra assessorar, perdão. Então, assim, tem que ter uma pessoa que vai te levar pra cima, tem que ter alguém lá, algum norte. Ah, cara, mas o meu pai, digamos assim, meu pai é servidor público e não tem nenhuma pretensão de sair disso aqui. Minha mãe é CLT e não tem pressão. Ok, cara. Tá ok. Não tem problema. E às Entendeu? vezes é melhor viver assim, Ariel. Eu acredito muito nisso, que às vezes é melhor você viver dessa forma do que você viver com uma coisa que não existe. Eu vou te dar um exemplo. É exatamente. Recentemente nós encontramos com uma pessoa, obviamente não vou falar o nome, mas uma pessoa em que ela tinha um número de seguidores ali, X, enfim. E aí essa pessoa não tinha engajamento, Eu vou deixar o arroba na descrição. por favor. Essa pessoa não tinha engajamento. E, porra, cara, eu não consegui entender. Como é que a pessoa tem, vamos lá, vou dar um chute aqui, tá? 10 mil, 12, 15 mil seguidores. Não, era 13.578. Você me quebra, Ariel. E como é que essa pessoa não tem engajamento? Aí tu descobre que foi a pessoa que comprou seguidores na época. Ah, né? ok, é. Beleza, Errado. tudo bem. Só que Não, não é tudo bem. Claro que não, Não, tá eu digo tudo bem, porque beleza, se ela tá se enganando, até aí tá legal. Só que chega um momento que a pessoa começa a acreditar na própria mentira. E ela começa a viver todos os dias como se realmente aquelas 13 mil pessoas estivessem lá no perfil dela. fossem não reais. e não são reais. Não. Muitas vezes o que acontecia? A pessoa tinha 30 visualizações, 40 visualizações. Pô, bicho, não existe isso. Não, e de quem é a culpa disso quando ela fecha um contrato de marketing? Chuta de quem é a culpa? Da empresa de marketing, da Exatamente. agência, de todo Da mundo. agência. E isso, falando sobre essa parte, é algo que a gente bate muito hoje aqui em cima. A U Digital, nós não somos uma agência, nós somos uma empresa de marketing. Por que eu acredito que nós somos uma empresa de marketing? Porque a agência ela tem mais interesse no que ela vai estar ganhando de ti. Então ela sempre vai priorizar colocar valores maiores, e não tá errado, tá certo, mas porque ela sabe que tu não tem uma certa garantia. Ela não Uhum. confia em ti. Ela vai te cobrar num serviço o valor normal, vai passar 3 meses ali, se no terceiro mês tu quiser cancelar, ela já lucrou, já Cara, ganhou. e empurrando na barriga. Mas é esse o ponto. A gente acredita É, no que- nosso cliente. exatamente. Essa é a diferença. E cara, e retrata muito bem o que a gente vive na loja. É assim, eu não quero te entregar só o teu personalizado, cara. Eu não quero. Porra, mano, eu vou ter a minha empresa aqui e eu vou fazer pros meus colaboradores. Vou fazer as canetas. Cara, eu não quero só isso, mano. Ah, mas tu quer criar o quê? Mano, eu quero criar uma relação com o cliente. E aí eu quero te fazer uma pergunta, aproveitar Vai, isso. por favor. Qual foi a coisa mais inusitada que já te pediram pra colocar? Assim, de uma estampa, algo assim que tu falou, caramba, como é que alguém vai fazer isso? Cara, tem várias histórias. Algumas eu posso falar, outras não. Não vem com potoca. Não, vem não, com não. potoca. Eu não vou, que tem umas que eu tenho que contar em off. Mas, cara, uma moça conheceu um outro rapaz no Facebook, Tinder da vida, sei lá. Não conhecia ele, já queria dar um presente. Então ela pegou a foto que ele tava lá no perfil, colocou pra gente fazer na caneca. Entendeu? É tipo isso. A foto do o perfil do Tinder. Exatamente, perfil do Tinder. Aí era um cara sem camisa, saca? E a gente personalizando. Aí, ok, mano. Ok, entendeu? Presentou pro irmão. AKO. Beisebol. Não, mas assim, com aquele shape aesthetic, entendeu? Eu tenho que dar o veredito, ó. É de fazer amor com suco. Entendeu? Mas, assim, foi uma das coisas. Mas a gente sempre preza lá na loja, cara, não importa
quem seja, não importa qual seja a personalização. Cara, seja pro teu evento, seja tua formatura, aniversário, o Círio tá chegando, por favor. Já, bora seguir. Tu não me perguntou, mas eu tenho uma história muito engraçada. Não, pra mas eu vou contar. perguntar. Eu vou então tu já ia perguntar. perguntar. Eu vou perguntar. É bom que a gente também se acostumando. É, exatamente. Mas é por quê? O porquê eu quero colocar que tanto a U Digital quanto o Põe na Caneca, a gente quer criar relação com o cliente. Então a gente agrega muito mais valor do que uma empresa comum, entendeu? Aí eu volto para aquela pergunta que tu me fez no início. Cara, por que as coisas não dão certo aqui? Ou por que tem que entrar aqui e tal? Cara, tem um mercado que reina aqui no Pará, que é, se você pedir uma caneca, eu te entrego a caneca. Mas, cara, a caneca, às vezes, não tá em qualidade. Às vezes, não tá, só tá sendo entregue. Então, assim, você quer uma coisa entregue? Ok, beleza. Mas a gente quer entregar mais. Pô, eu tenho certeza que tu pega teus clientes, tu fala assim, cara, beleza, e quer isso aqui. Mas eu vou entregar isso. Mas eu vou entregar uma... Desculpa, de uma produção, entendeu? Uma produção sensacional pro cara não só voltar, mas como eu criar uma relação com ele. Porque, mano, se ele tiver sucesso, tu tem sucesso, irmão. E eu ainda vou te falar mais. Essa estratégia que tu falaste agora não só é válida pra gente, mas a gente utiliza ela hoje como uma estratégia fixa de marketing. Exatamente. Que é um programa de indicação. Exatamente. É fazer o meu cliente gostar do meu trabalho a ponto dele querer indicar pra mais pessoas. Eu vejo hoje diariamente pessoas que chegam com a gente na agência, na empresa, em qualquer lugar, qualquer coisa que a gente já fez. Eu quero resultado. Eu quero ter vendas, eu quero prospecção. Mas, cara, tu já parou pra pensar que muitas vezes a tua própria prospecção tá dentro dos trabalhos que tu já entregou, do produto que tu já vendeu? Porque se eu tô te vendendo uma caneca e eu te vendo essa caneca com qualidade e tu publica no teu Instagram com algum diferencial dessa caneca, quando a Bianca agora a gente mudou o público. O público já não é mais quem quer empreender, agora o público já empreende. Então, cara, o teu cliente não é um novo cliente, cara. Não. O teu cliente é o cara que já foi teu cliente também. Exatamente. Simples. Perfeito. Ou então aquele cara que não é teu cliente, não foi teu cliente, não vai ser teu cliente, e tu vai transformar aquele cara no teu cliente. E olha essa história. Essa história é muito engraçada, que aconteceu também, que é mais uns deslizes que acontecem no meio do processo. Nós estávamos fazendo um lançamento, e nesse lançamento a gente roda um tráfego. Muitas vezes no início do funil, vem muita gente desqualificada. Tem uma galera ali, meu amigo, que tu não sabe de onde veio. Parece que abriu um... É, exatamente. Uma galera rock. Quando chegou essa galera, entrou algumas mulheres. E esse lançamento que a gente tava fazendo era de um perfil de um homem. Era ambíguo, cara. Viado. Inclusive tu conhece, tu sabes quem é. Jesus. E a pessoa vai saber e vai rir agora, vai lembrar da história. E quando eu fui abrir as contas, as mensagens de anúncios pra ver se era algum potencial cliente querendo comprar o produto e tudo mais, que no caso era um produto intelectual, tinha lá um nudes. Wesley, cancela, Wesley. Falei, meu amigo, o que é isso? Aí tava lá, a mulher mandou a foto, né? Ela nem sabia quem era o cara, tipo, deve ter sido de algum um erro que deu no tráfego, ela pegou lá e mandou a foto. Cara, são coisas que acontecem que tu te questiona, será que realmente isso tá acontecendo? Tá? Será que isso é tão possível alguém fazer isso? Deve ser inteligência artificial. Por que não é possível uma pessoa mandar uma foto pra alguém que ela nunca viu? Que ela viu no anúncio. ChatGPT 4, 4.0. Só pode. E é sensacional. E é isso, é a vivência do dia a dia, cara. Tem várias situações que acontecem com a gente. E, obviamente, tem situações horríveis, ruins. E, cara, tem coisa que é muito engraçada. Mas dá merda, mano, tudo vai dar merda. Cara, o problema não tá no erro. O problema tá em como tu vai te portar perante ao erro. É só isso que tem muita gente que não entende. Pô, mano, eu errei, não vou entregar, pô, não vou fazer isso, pô. Mano, beleza. Errar, tu não erra. Agora, o que tu vai fazer pra compensar o erro? Entendeu? E era isso que a gente conversava muito na última reunião da U Digital, porque acaba que, como qualquer empresa, nós temos problemas internos. Hoje, com o número de colaboradores que a gente está, ainda não é um número grande, mas já acaba gerando conflito entre eles, porque são pessoas, são seres humanos que têm divergências e acabam, às vezes, por não ter uma aplicação de uma inteligência emocional, discutindo. Traduzindo, a Barbie Profissões ali é a primeira. A Barbie Profissões, que tá aqui nos assistindo. É a primeira. É. Faz uma intriga, meu amigo, que tu não tem ideia. Não, jamais. Mas aí o que acontece? Olha essa história. Teve um atrito e eu falei exatamente sobre isso, recentemente agora. Eu falei, gente, eu não tô nem aí pro erro. Lucas, o erro de um cliente teu não é importante? É muito importante. Mas ele só não é mais importante do que a falha quando dois seres humanos
perdem a capacidade de tomar a melhor decisão. Quando eles, Que tu age por impulso. quando eles não se comunicam. Toma. Fato. É xingar, é brigar, é ofender, é querer Exatamente. maltratar o outro. Isso eu não aceito. Não. de Por que eu forma não aceito, alguma. Ariel? Porque eu sempre trabalhei bem com todo mundo. Por exemplo, contigo, dentro do nosso processo que nós montamos aqui o podcast. Não, A gente mas tem uma agora. relação boa. Não, a gente tem que falar que a gente teve 3 encontros pra fazer um podcast. É, Energia, meu amigo. Energia. eu digo sinergia. Tu dizes. Eu nem sei. Bora procurar o significado de sinergia pra saber se eu falei algo certo. Então, bora lá, ó. Você, o que tu acha? É sinergia ou energia? Cara, comenta aí, mano. É, Comenta sinergia aí. ou energia. Eu acho que é sinergia Comenta. e energia. Mano, se for os dois, coloca os dois. Se for os dois estão errados, mano, vocês são loucos e estão errados. Ariel. Loucos com K. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Em algum momento, tu já ficaste sem nenhum real na tua conta? Cara, demais. Só falta tu falar que agora também tu tá sem nenhum real. Não, agora não. Agora, graças a Deus, não. Eu não tô zerado agora. Graças Tem a 15. Deus. 15 pau? 15 reais. 15 reais eu tenho. Então fechou, que eu tenho 15 aqui também. Quando a gente sair, a gente vai sair pra tomar. Não, mas calma. Eu tenho 15 reais da empresa. Posso roubar a empresa? Não. Pronto, Gente, vamos- não roubem seu CNPJ. Aí a gente entra numa história legal, em um assunto bacana. É, Hoje, muitos empresários confundem a pessoa física com a pessoa jurídica. é. Então, o cara tá entrando ali, tem uma receita que tá entrando e vai entrando aquela receita, no caso é o faturamento É dele. o faturamento. Gente, Ele o mistura o que, faturamento com o E lucro. outra, cara, o que entra na tua conta... Ah, cara, é lucro. Bicho, não é lucro. Tem custo. Mesmo que tu ache que tu já tirou o custo. É, mas, cara, ali tem um custo. Tem algum custo. Então, aquilo não é lucro, aquilo é faturamento. Ah, cara, mas eu sou MEI, microempresa, sei lá, e eu não tenho dinheiro de onde tirar e precisa pagar o apartamento, precisa pagar o carro. Ok, então, isso tu envolve no custo. Mas tu não vai gastar todo o teu dinheiro. Tu vai gastar só o que é pra gastar e o resto, guarda. Pra quê? Vai evoluir maquinário, fazer um processo de impulsionamento de marca, entendeu? Comprar produtos novos se tu for do varejo, entendeu? E esse é um dos pontos mais interessantes, porque isso difere um empresário de um alto-emprego. O que é o autoemprego? O autoemprego é quando você tem uma rentabilidade, mas você não tem um planejamento de investimento, você não tem um planejamento de segurança para caso tenha algum Exato. problema na sua empresa, você não tem um planejamento para ter um capital de giro rodando, enfim, você não tem nada, você tem ali um faturamento, você tira uma parte desse faturamento para pagar custos e a outra parte você fica. Só que você É. não tem dividido isso, calma. Exatamente. Quanto é que eu vou aplicar para expandir a minha empresa? Quanto é que eu vou aplicar? É. E se não tivesse pensamento total, Já é. ok. Mas assim, porque é um pensamento muito pra frente, de fato. Entendeu? É um Mas tu pensamento acha que muito não dá para frente. ser aplicado desde Não, o início? não, dá, mas como pode aplicar? Porque tem gente que não vai conseguir aplicar isso de fato. Pô, quem é MEI, é que vai pagar conta, entendeu? Vai pagar conta. Eu discordo de ti. Mas aí, o que a gente faz? Cara, separa um dinheiro pra guardar. Finge que é uma poupança. Para esse dinheiro ser teu capital de giro. Capital de giro é um capital disponível para tu fazer alguns investimentos, para tu aproveitar a onda de investimentos. Então, tenha pelo menos um valor ali que tu guarde. Evite sair 2 finais de semana, 3 finais de semana, deixa ali guardadinho. Eu já discordo um pouco de ti em relação ao que tu falaste do MEI, Ariel. Por quê? Do MEI. Eu acredito que o MEI seja a melhor forma que você tem hoje de crescer e se desenvolver. Por quê? Ah, não, Tem um claro. vasto custo Claro, de exatamente, tributação. exatamente. Então você paga menos impostos sendo MEI, Sim. obviamente seu faturamento tem que ser menor, Sim. mas você cresce mais, porque você tem menos preocupações. Sim, mas aí depende também do ramo de atuação. Tem ramo que... Também, depende, É. claro. Mas assim... Rapidinho, só pra complementar, porque o que Claro. que tem? Qual é o problema? Ah, tá. Tem o MEI, que é a Dona Maria, que tem ali um carrinho de venda, que vende lá na frente do Teatro da Paz todo domingo. Tem esse... E tem o MEI, que é o empresário que já tá mais crescido, mas... Que tem um mês só pra conciliar. balancear. Pronto, Exatamente. são dois pontos. São Eu dois concordo pontos contigo. diferentes, entendeu? Mas é claro, tudo, né? Tudo. Cara, eu quero alguma coisa maior. Cara, tem que ter uma reserva ali. Entendeu? Separa o dinheirinho, não precisa ser muito, De não. quanto é que tu recomenda? Mas vai depender da necessidade. 20, 30% por mês da margem de lucro operacional já? Cara, depende muito do ramo de atuação e qual é a necessidade da pessoa. Então, assim, cara, se o cara tiver uma boa venda, vamos dizer, eu tenho ótimas vendas em períodos de final do ano e início do ano, entendeu? Junho, julho, Dia dos Pais, e aí, porra, sensacional, Dia das Mães. Então, ali é onde eu faço meu dinheiro e deixo guardado, meu capital de giro. E o dos outros meses eu faço a captação. Durante esse período eu não faço captação. Por que eu não faço captação? Minha equipe não é grande o suficiente para aguentar essa produção. Então, durante esse período, esses períodos específicos, eu espero as pessoas chegarem a mim. Entendeu? Entendi.
Eu concordo contigo, achei até Entendeu? interessante pra caramba a tua forma de abordagem, mas tu acredita num outro extremo? Porque eu já acredito no outro extremo. Qual? Eu tô falando, já não tô nem falando em relação ao fundo que tu guarda, de capital, Uhum. mas eu tô falando de prospecção. Já vai mudar um pouquinho aqui o assunto. Mano, bora mudar. Cara, e é isso aqui. É isso Essa aqui. transformação. E falando de outro assunto que já entra na parte de prospecção, eu acredito muito no viés de, cara, eu não posso parar de prospectar, Fato. independente se eu tenho capacidade ou não de entregar. Eu preciso me adaptar à capacidade de entregar. O adaptar eu concordo. Agora a gente tá fazendo a contratação pra mais pessoas pra agregar. Mas aí mais eu vou te dar um coisa. exemplo. Em algum momento tu precisou dar uma freada nas vendas porque tu não tinhas condições. Não, freada não. Tipo assim, se chamou a gente e quis fechar, Vai a gente ser atendido vai ser independente se atendido. estiver muito lotado. Independente se estiver muito lotado ou não, cara, Entendi. tu vai ser atendido. Ah, cara, mas tu vai dormir que horas? 5 da manhã, irmão? Eu durmo 8 da manhã, esse pau nem durmo, só pra te entregar o que tu quer. Eu tenho, Isso é bacana. eu isso tenho gosto, isso, eu entendeu? gosto. Então, se o cara quiser, vamos dizer, uma encomenda, porra, tá período, tá chuva de coisa, mas o cara quer porque quer e, porra, precisa ser naquela data, cara, a gente vai entregar. A gente vai entregar. Mas agora, é claro, eu também, durante esse período, eu não fico batendo de porta em porta. Meu amigo, bora pedir com a gente, sendo que tô lotado lá, entendeu? É, Então, mas aí assim, eu te faço um eu não questionamento. separo, eu não nego ninguém, entendeu? Mas tu para também de prospectar. Não, De fazer a prospecção ativa. não, porque a minha prospecção hoje é ativa. Já sei, eu vou, ligo, mando mensagem, faço parceria, essas coisas. Isso aí eu paro um tempo, entendeu? Mas, porra, toda hora postagem, toda hora chamada, faz produção, vem as coisas. O nosso trabalho de marketing é constante, entendeu? Mas agora, fazer o intensivo, eu faço em períodos determinados. Por que períodos determinados? Porque são períodos de baixa. Períodos de Entendi. baixa, eu faço muito mais. Aí, pô, é eu batendo porta em porta, é eu fazendo as coisas, é mandando mensagem direto pra tipo assim, formar parcerias, entendeu? E é isso, constante. Agora, períodos sazonais, que são, pô, final do ano, início do ano, dia dos pais, dia das mães, entendeu? Aí já fica mais complicado por conta da demanda muito grande. Então, pra eu não deixar de atender, porque eu ainda não cheguei ao ponto de não atender. Porque eu sempre dou um jeito. Mano, a madrugada tá aí pra isso. E também tu depende muito, o teu negócio é diferente é. porque é obra-prima, depende É. de material. O meu negócio depende de duas coisas. Tempo, que é um fator, cara, que puxa muito, entendeu? E obra-prima. Então, cara, se tiver o produto, entendeu? No meu estoque, ou se eu tiver nos meus fornecedores, cara, pode ter certeza que vai ser feito. Se eu tiver tempo pra isso também, vai ser feito. Entendeu? E se eu não tiver tempo, mano, eu arranjo. Entendi. Entendeu? A gente arranja, cara. Entendi. O objetivo é solucionar o problema, entendeu? Eu não quero um problema sobre. Ô, irmão, e tal, não dá Agora eu pra quero te fazer entregar. uma pergunta. Mano, faça Qual duas. foi o maior tempo que tu já trabalhou? Seguido? Seguido. Mano, seguido é porque eu preciso dormir um pouco. Então, assim, o cara, porra, trabalhei, né? Acordei de manhã, mas nesse dia eu acordei até. Foi um sábado, domingo, uma coisa assim, eu acordei umas 7 horas. Quase 8 horas por aí. Aí eu trabalhei até umas 4, 5 da manhã, dormi e acordei às 7 ou 8 do outro dia. Mas é porque, ó, qual é o negócio? Quando eu comecei a loja, ela começou no meu quarto. Então eu dormia de 3 a 4 horas por noite. Porque eu fazia faculdade, eu trabalhava. No caso, eu trabalhava diurno, né? Sim. Eu estudava à noite, faculdade à noite. E E aí na também. madrugada era o horário dos trabalhos da faculdade e do Põe na Caneca. E eu permaneci com isso por 8 meses. Engraçado que a gente é parecido nesse ponto. É. Porque eu também tive o mesmo processo. Só que eu tinha mais uma pessoa no meu quarto, que era a Bianca. Bora, Bianca. Era a Bianca. E a Bianca ficava com raiva de mim. Porque a Bianca falava assim, amor, não faz sentido. Pra que tu tá trabalhando tanto? Só que naquela época, a Bianca ainda não tinha o pensamento de empreendedor. Não, mas eu tinha uma pessoa do meu lado. Tu também tinha Não, pessoa eu já assim, não todo momento. Mas em determinados períodos, final de semana, ela tava lá do Só meu que olha lado. qual foi o nosso problema. Que na verdade Laurinha, grande abraço. não é um problema. Eu acredito que isso tenha sido até um diferencial que nos trouxe até aqui. Exato. Eu convidei a Bianca pra morar na casa do meu pai inicialmente. Ela foi morar lá Uhum. no quarto, na casa do meu pai. Falei, Bianca, não dá pra ficar nesse negócio de pandemia aí. Olha essa justificativa, cara. Não dá pra ficar indo e vindo. Fica muito logo papo, aqui. né, Bianca? Muito papo esse E cara. a mãe dela pirou comigo. A mãe dela, não existe isso, minha filha vai pra aí. Falei, Se tia, fosse, eu não deixava. não. E eu falei assim, tia, confia em mim.
Eu preciso de tempo e preciso da Bianca pra trabalhar comigo aqui. Eu vou fazer esse negócio girar, se vender. Eu vou criar curso. Na época eu tava criando até uns cursos, fazendo alguns lançamentos. Eu falei, vai dar certo isso, porque a gente vai construir um império, uma Dropship. empresa. Não, dropship foi a única coisa que eu nunca fiz na minha vida. Joguei até por alto aqui outras coisas que eu já fiz, mas dropship eu nunca fiz na minha vida. E Ariel, deixa eu te fazer uma pergunta. Nada contra, se você quer dropship, Nada ok. contra, dropship Relaxa. top. Como é que tu vê hoje a tua relação com a tua mãe e com o teu pai? Como é que eles te enxergam hoje? Olha, admiração, cara. Admiração. Porque, cara, o nome do podcast já diz tudo, né? Nós somos loucos. Loucos no cast. Agora, por que louco, cara? Tu consegue explicar o porquê louco? Eu acho que o louco. Eu vou te falar aqui qual é a minha definição, tá? Eu À acredito vontade. que o louco, ele não é o louco no sentido que todo mundo tá acostumado. Exato. Ah, aquele cara é louco. Aquele cara é louco e precisa de tratamento psiquiátrico. Pronto. Eu vejo o louco no sentido de fazer o contrário do que todo mundo faz. É exatamente Porque esse o que todo ponto. mundo faz? Todo mundo faz uma escolinha, ensino médio, depois do ensino médio vai pra uma faculdade. Aí o que a mãe e o pai falam? Olha, você vai ter que ter aqui uma profissão, aí você vai ter uma remuneração na sua profissão. Mas ninguém te fala que você pode ser a pessoa que vai gerar os empregos, que você que vai gerar a oportunidade para as pessoas. E ninguém te fala que uma educação boa custa 2 pau. Então, quando eu falo loucos, eu tô Sim. referindo a isso. E é exatamente isso. Então nós somos loucos. Por que loucos? Cara, a gente vê as oportunidades, a gente abraça as oportunidades. Cara, a gente deixa passar a oportunidade. Isso é fato, a gente deixa passar. A gente deixa. Deixa passar. A gente deixa passar. Mas é muito pouco. Não, sim, mas a gente deixa passar. Mas como assim? Pegar ou deixar passar? Vai muito ter um momento. Então, às vezes, a gente não tá estruturado o suficiente pra aproveitar algumas coisas. Outros momentos, a gente tá totalmente estruturado. E tu pra anda isso. com muita gente louca? Tu acha que teus amigos, assim, tirando eu, tu tem algum outro doido que também empreende, que tem a nossa idade? Cara, eu não ando, mas tô transformando as pessoas que andam ao meu lado pra se tornar isso. Eu acho que eu tenho um pouco de Entendeu? participação na tua transformação. Ah, com toda certeza. Ah, eu não consigo aguentar. Ah, cara, é porque, quem não sabe, eu e o Lucas, a gente se casou. A gente se casou. Não era pra ter falado isso agora, Não, publicamente. a gente se casou, a gente vai ter um CNPJ juntos agora, É. entendeu? Aí vai ter mais um problema. E vai ter uma mais um dor de problema. cabeça, Mais uma mais dor de imposto cabeça, pra pagar. mais coisa pra pagar. E qual é o negócio? Já que tem o CNPJ juntos, então a gente tá casado. Eu acredito nisso. Quem sair é 50% fora, entendeu? Então é confusão. E tu entrasses agora num ponto que é muito interessante, porque hoje eu tenho sócios muito bons. Eu soube de muitos. Eu vou começar até a falar de alguns aqui das qualidades deles. Vai falar o Hoje, nome? Vou falar o nome. Ah, vou falar o nome porque joga, coisa joga, boa a joga, gente pode joga. falar. Ah, eu também tenho sócio, quero falar, tá aí. Tá. A Bianca foi minha primeira sócia. Eu já A sabia. Bianca é a pessoa que tá do meu lado o tempo todo. É a pessoa que não me abandona. É a pessoa que não desiste quando todo mundo desiste. É a pessoa que sabe exatamente qualquer ponto que eu piso dentro e fora daquilo que a gente acredita. Então Mano, ela puxa a orelha. Guarda o anel, mano, não puxa agora. Não, mano. não, te calma, Ariel, te calma. Inclusive eu tô sem aliança, mas porque Tá foi um sem aliança. problema de ter perdido a aliança. Há anos já isso. E o meu segundo sócio, que eu vim ter depois, foi o Gustavo Benjamin. Alguns devem conhecer ele pela Vox, que publicamente ele é um dos donos da Vox, mas ele também se tornou sócio investidor da U Digital. E, cara, o Gustavo é um cara sensacional. Gustavo Esse cara é incrível. Não, tu conheces o Gustavo também Não, e é incrível. sensacional. O cara é extraordinário, tem muita inteligência emocional. É um cara que todos os conselhos dele, inclusive hoje ele é um dos sócios da U Digital, não pelo papel de investimento, mas é porque eu queria ele pelos conselhos dele. Ele é um cara que sabe dar conselho. E eu preciso de pessoas assim. Preciso de pessoas melhores que eu. Exatamente. E logo depois veio o meu outro sócio, que é o mais novo sócio, que agora recentemente, da U Digital, que é o Breno. E o Breno é um moleque extraordinário, que já trabalhava com marketing de influência, que já vem fazendo trabalho há algum tempo. E assim, tá morando em São Paulo. E ele trouxe essa oportunidade pra mim. Falou, Lucas, por que a gente não monta uma empresa de marketing aqui? Falei, cara, a gente vai montar a U Digital aí. A gente vai expandir a U Digital, a primeira filial lá em São Paulo. E aí eu falei, Breno, eu confio em ti. E eu confio de olhos fechados no Breno, na Bianca e no Gustavo, porque são pessoas como tu falou, o casamento. Sim. E agora eu confio em ti, porque nós somos sócios agora. Agora, mano. Mas Não ainda não tem me pediu em sociedade, né? Não, isso aí deixa pra depois, quando Deixa ficar no pro off. off depois, né? Não, mas, cara, sociedade é muito importante. Ah, sim, mas é tu ver pessoas que vão te agregar, obviamente. Mas eu já tive problemas com sociedades passadas. lá atrás. Ó, hoje em dia, meus sócios são minha mãe e minha irmã, entendeu? Isso é muito legal. Então, a família tá ali rodando e gerando receita, graças a Deus. Mas agora, mano, me conta a sociedade aí. Eu não gosto de corte, mas Tá. já foca.
O maior ponto de uma sociedade que eu acredito hoje, para uma sociedade funcionar, você precisa entender que as pessoas são diferentes, que cada pessoa tem um comportamento e que não será igual ao seu. Obviamente Ponto. que não. É o primeiro ponto. Isso foi difícil pra mim, Não, entender e- que as pessoas têm ritmos diferentes. Não, mas é exatamente esse o ponto da sociedade. São pessoas diferentes com visões diferentes. E o outro ponto é que você precisa deixar essa pessoa ter tanto poder como você tem. Não existe isso de um sócio maior que o outro. Cada um tem poder em uma área específica. Então eu vou te dar um exemplo. Hoje, nosso sócio investidor, ele não tem uma decisão, como nós temos, eu e a Bianca, dentro da U Digital Belém. Sim. Mas o dia que ele falar alguma coisa, o conselho dele vale muito. Porque a maior domínio que ele tem é em dar conselhos, em ter esse papel. E a expertise A também. expertise. Exatamente. É igual como eu falo com o meu sócio em São Paulo, com o Breno. Eu falo, Breno, toca a operação. O que tu tiver que tomar de decisão é tua decisão. Eu não quero que tu fique me consultando, porque nós somos sócios, não é funcionário. E o Breno é uma história muito bacana, que eu espero trazer ele um dia pra contar essa história aqui. Ah, mas vem. Porque o Breno é um cara descolado, um cara jovial, e ele só precisava do quê? Ele precisava de uma fundamentação empresarial. Pronto, o moleque tá voando, vai voar muito mais. E eu fico feliz com o sucesso dos outros. Os meus sócios tendo sucesso, eu também fico feliz. Eu me sinto realizado. E a gente consegue ver isso até pessoas que estão próximas a gente. Tem muita gente. Que a gente começa a apostar, pô, parabéns nas costas, faqueando. Ou então não desejam o teu bem, entendeu? E esse tipo de gente que a gente tem que afastar. Então, cara, quem está ao meu lado, quem tá no mesmo ambiente que eu quero que cresça. Porque se a pessoa, mas se ela crescer mais que você, cara, Ela vai te levar junto. se ela vai dar crescer, ela me puxa, meu amigo. Não importa. Se eu estiver junto contigo e te crescer, e ela crescer, mano, ela vai te puxar. Acabou. Entendeu? E algo que tu falaste que é muito interessante em relação ao crescimento, que é pra você não ter inveja. Eu acho que a inveja é o pior sentimento que você pode E não existe inveja branca. Não. É que o pessoal fala que aquela É inveja... inveja. Não, inveja é inveja, eu parceiro. queria estar lá, meu amigo. Inveja é inveja. Se em algum momento, ao invés de se sentir feliz pelo seu amigo, pelo seu parente, pelaquela pessoa próxima que tá conquistando, você sentir um pouquinho de vontade de estar lá, isso é inveja. E acabou. É inveja. Não, mas ok, fala assim, mano, é admiração, o cara chegou lá, pô, eu quero estar lá. Irmão, chega com ele no PV e fala assim, o que eu tenho que fazer pra estar no mesmo ambiente que você? Pronto, Acabou. Aí tu não precisa ficar, olha aí, fazendo isso aqui, tá lá. Mano, pelo Em amor de Belém Deus. tem muito isso. Belém tem muito, mas não Muito vai. isso. Pode falar, não. Pode falar nome. Pode falar não. Bora Bora pra onde? pra frente. Pra frente, de lá tomar uma Exatamente. cervejinha. Não pode. É água, mãe, é água. Água, dona Mônica, é água. água. Dona Mônica e dona Daniela são água. É água. Pessoal, esse foi o nosso projeto piloto. No caso, esse episódio é só para apresentar para vocês qual é a ideia do projeto e vocês também entenderem um pouco quem é o Ariel e quem é o Lucas. Até porque aqui vocês vão ver várias pessoas de diferentes áreas, empresários, influenciadores, pessoas que distribuem entretenimento. E o nosso maior intuito é trazer tudo isso de uma forma organizada e simplificada para vocês. E a gente tá falando tanto hoje porque só somos nós dois. Então, futuramente a gente já vai estar falando com o convidado, a gente vai estar dando atenção ao convidado. Então, eu queria que tivesse a gente queria que tivesse esse momento pra gente conversar entre a gente, vocês entenderem um pouco das nossas ideias. Como vocês puderam ver, nós não compartilhamos das mesmas ideias, mas estamos sempre buscando a evolução. Então, o que a gente não concorda, a gente analisa e transforma em uma coisa boa pra ambos os lados. Como sempre, né, Ariel? Como sempre. Fechou? Fechou. Valeu então, meu amigo. Então, Sucesso nessa nossa nova trajetória. sucesso. Então, aquele famoso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fake nerd. Fechou?